Vamos fazer contato agora com o Rio de Janeiro. O Pedro Dobal está na linha com a gente. A Polícia do Rio vai investigar aquela agressão praticada contra um torcedor pelo vice-presidente de futebol do Flamengo. Mais cedo a gente falou aqui, Dobal. Conta pra gente, pra quem não acompanhou ainda os detalhes todos. Bom dia pra você, seja bem-vindo. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E essa agressão, ela aconteceu enquanto acontecia uma sessão na Câmara Municipal do Rio. Lembrando, Marcos Braz, além de vice-presidente de futebol do Flamengo, ele também é vereador. Então, enquanto os vereadores estavam discutindo projetos para a cidade, ele estava sendo flagrado agredindo o torcedor dentro de um shopping na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Ele chegou a fazer o registro virtual da presença dele, mas como ele não estava presente durante votações, a falta dele foi registrada. Essa confusão toda foi encaminhada aqui para a delegacia da Barra da Tijuca, onde o político e também o vereador já prestaram depoimento. Essa agressão aconteceu depois que torcedores foram cobrar Marcos Braz sobre a situação atual do futebol do Flamengo. E aí no vídeo que viralizou nas redes sociais, que também está agora na nossa live, o político e seguranças do vereador disparam socos e pontapés na vítima. A advogada desse torcedor, a Anne Luísa de Oliveira, disse que ele só manifestou a insatisfação em relação ao clube e que ele ainda vai passar por um exame de corpo de delito. Agora ele precisa comparecer até o Instituto Médico Legal para poder realizar o exame de corpo de delito, para verificar a gravidade da lesão e tudo mais. Estava passeando e acabou encontrando o Marcos. Ele apenas demonstrou a sua insatisfação como torcedor do Flamengo. Bom, depois dessa briga, Marcos Braz precisou ser abrigado por seguranças em uma loja de joias, né, que saiu escoltado, inclusive, por agentes da Polícia Militar e do Segurança Presente. Segundo o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Danche de Abrantes, na verdade, Marcos foi vítima de uma perseguição e acabou revidando. O Marco Braz foi envolvido numa perseguição, uma coisa premeditada. Há 2 dias, uma torcida organizada disse que ia perseguir dirigentes, atletas e etc e tal do Flamengo. E a própria torcida que falou que ia fazer, fez. E foi lá. E o Marcos Braz estava com a filha dele, numa situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele. Na frente da filha dele, ele tomou uma reação. Bom, o rubro-negro, a gente sabe, não vive um bom momento na temporada. No último domingo, foi derrotado pelo São Paulo no Maracanã, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E o vereador Marcos Braz, que também é o vice-presidente de futebol do clube, a gente foi atrás dos números dele. Ele teve 8 faltas sem justificativa nesse ano na Câmara Municipal do Rio, é o terceiro vereador de todos os 52 que mais faltou nesse ano. Que belezura, né? A imagem ali do painel, né, de votação com o nome dele presente, que coisa. Isso é... Vem cá, é a cerejinha no bolo, né? Para além disso tudo. Não que... Gente, agressão, isso não pode acontecer jamais. De torcedor contra dirigente, de dirigente contra torcedor. Foi um ato premeditado, não foi? Independentemente disso, agressão não, jamais, né? Jamais. Como se isso fosse ajudar o clube de alguma forma... Diante de tudo isso que o Flamengo está passando, que tipo de ajuda isso traz? Pelo contrário, piora, né? Piora completamente a Piora situação. a relação entre o clube e o torcedor. Piora tudo. Piora o ambiente. Peraí, pelo que eu entendi, ele em tese estava na Câmara dos Vereadores no momento em que isso aconteceu. O nome dele estava lá, no painel eletrônico. Estava registrado. Estava registrado. Então, em tese, ele estava lá, recebendo o salário do município do Rio de Janeiro, enquanto estava mordendo a virilha do sujeito lá que o provocou. Do lado da filha e de uma amiga também da Vem filha. cá, a Câmara de Vereadores de São Paulo acabou de botar para fora um cara que foi flagrado dizendo frases racistas numa chamada de vídeo. Com toda razão. Eu aplaudo a defenestração do Camilo Cristófaro. Mas vem cá, isso não é motivo também para um processo de cassação? Né? O cara tava lá, registrado no ponto, o nome dele tava lá no painel eletrônico, e enquanto isso ele tava saindo na porrada com um sujeito num corredor de shopping center. Se isso não é motivo para você cassar o mandato de um vereador, eu não sei o que é. Tem ouvinte aqui dizendo que é efeito da pandemia, isso pode ser feito de forma remota, Dobal? Foi aplicativo? Mas ele não estava fazendo de forma remota. Não estava.
Ainda que tenha sido feito, né? Eu não estava em casa no home office. Participando, né, e analisando. Fala, Dobal. Então, o que a Câmara Municipal do Rio disse é que ele, no início da sessão, no momento em que os vereadores fazem seus discursos, antes das votações em si, ele fez o registro virtual da presença dele, mas depois, como ele não estava presente durante as votações em si, a pauta foi registrada. Mas esse primeiro registro é virtual, não é necessariamente presencial, é numa parte da sessão que são feitos apenas os discursos dos vereadores, e aí na votação eles precisam registrar a presença novamente, o que não aconteceu, por isso a falta dele sem justificativa à 8ª. Mas isso só foi descoberto, né, Dobal? Por que tudo isso aconteceu? Quantas vezes já não foi registrada essa presença? Como tá tudo bem, tá tocando a vida e fazendo outras coisas, outras atividades. Só por isso a gente ficou sabendo e aí a falta foi registrada. Que coisa. Valeu, Dobal. Obrigada pelas informações. Havendo novidade, espaço aberto aqui para você voltar com novas informações. Até mais. Bom trabalho. Combinado. No Tchau, final, tchau. a gente tá falando de uma tecnicalidade aqui. Não, veja bem, então registra aí minha falta, não tem problema, é mais ou menos que nem o cara que é pego roubando a sua carteira. Opa, roubou minha carteira. Ah, eu devolvo. Não, sim. Né? Claro. Não tá certo. Roubou. Não tá certo. Né? Tô usando um exemplo aqui, não são exatamente a mesma coisa, mas a gente só soube disso porque o cara foi flagrado naquela situação ridícula.